Tá bom. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite, e eu sei que Deus tem algo para você, assim como Ele já ministrou no meu coração, eu tenho certeza que Ele também falará na sua mente e no seu coração nesta noite. Se tem uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, nas minhas apresentações a Ele, quando eu vou clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, é justamente a graça e a habilidade para expor a palavra de Deus. Porque muitas vezes, no nosso cotidiano e no desenvolver de um raciocínio, de uma palavra, conversando com a minha esposa, eu faço isso de forma tranquila. Quando eu chego aqui em cima, o nervosismo toma conta e aí a gente parece uma metralhadora, Fala muito rapidamente. Uma das coisas que ela me chama muita atenção você tem que fazer justamente essa fala pausada para que a igreja compreenda e absorva. E tem sido a minha luta justamente nesse sentido. E algumas palavras falam muito ao nosso coração, como é o caso dessa de hoje. E eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus, primeiro, me desse a habilidade e a graça para transmitir essa palavra para o seu coração, de modo que ela produza algo glorioso na sua vida, assim como ela produziu na minha vida. Amém? Então, eu quero, nesse primeiro momento, já orar com vocês, para que o Espírito Santo de Deus se faça presente como Ele já está, mas que Ele me use, segundo a sua vontade, para ministrar a sua palavra. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra. E eu, nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus, eu necessito da Tua graça, da Tua misericórdia, de habilidade, de poder, de graça, de ousadia, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente nesta noite, dando-nos, ó Senhor, a capacidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Acredito que já esteja aí, Graça renovadora. Abra aí sua Bíblia em Isaías 40, 31. É um texto muito conhecido de todos. Isaías 40, verso 31. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu vou repetir novamente para que essa palavra esteja gravada na tábua do seu coração. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa do Senhor. A primeira coisa que eu começo dizendo para você nesta noite, isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Ele está dizendo para nós que os que esperam nele terão as suas forças renovadas. Bem, eu quero fazer primeiro dar uma ideia para você do contexto dessa palavra. É muito comum todos nós, como seres humanos, muitas vezes nos encontrarmos exaustos. Esses dias mesmo, conversando com minha esposa, eu falei para ela, sabe quando você sente assim que se esvariu do seu corpo a força, o ânimo, dado os embates que muitas vezes você se encontra e muitas vezes você é pego, cansado, literalmente exausto, obviamente que no sentido espiritual. Às vezes, fisicamente, você está bem, mas lá no seu íntimo, lá na sua alma, devido aos embates, você está se sentindo desgastado, Você está se sentindo cansado. E, muitas vezes, há uma ideia de que tal sentimento é proveniente apenas das pessoas fracas, Normalmente tem-se a ideia, não, para você se sentir em tal condição, é porque você é fraco, é porque você não tem fé, não tem confiança, você não conhece o poder e a graça de Deus. E a minha intenção nesta noite, em primeiro plano, é mostrar que isso não é proveniente, ou isso não é característico apenas
das pessoas fracas. E eu digo apenas porque, de fato, existem algumas pessoas que são fracas na fé. A palavra de Deus mesmo nos fala isso. Mas isso não é proveniente ou não é característico apenas dessas pessoas. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar diversas pessoas que se encontraram em circunstâncias de abatimento espiritual. E eu quero pegar o exemplo de um deles nesta noite, para justamente dar a primeira conotação dessa palavra, ou a primeira parte dessa palavra que eu quero ministrar para vocês. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A tônica do verso é justamente essa. A primeira parte dela já nos dá a ideia do plano todo de Deus nesse sentido. É aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que estão estabelecidos no Senhor, terão as suas forças renovadas. Bem, eu disse que iria citar um exemplo, e eu quero que você abra, se você quiser aí, a sua Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 19, e leia juntamente comigo lá do verso 1 até o verso 8. É também uma história muito conhecida de todos, né? Um exemplo que eu quero passar para vocês. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 até o verso 8. Eu fiz questão de ler, faço questão de ler com vocês esse texto, para que vocês tenham uma ideia do que nós queremos falar. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, e come, porque te será muito longo o caminho. Verso 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Eu vou repetir o verso 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Quantos aqui conhecem os feitos e a história de Elias? Fantásticas, né? Quantos aqui já oraram e pediu a Deus para cair fogo do céu e Deus mandou? Tem alguém aqui? Não tem, né? Elias foi um desses homens, e eu vou narrar aqui algumas das coisas que esse homem fez, sendo usado por Deus, para que você saiba quem ele era. Primeiramente, Elias disse, ou proferiu a palavra e disse que não choveria durante um tempo sobre a nação de Israel. E Deus ouviu a palavra de Elias e sacramentou ela, e não choveu. Depois de um determinado tempo, Elias disse que iria chover, e Deus ouviu a fala de Elias e cumpriu aquilo que Elias estava dizendo e mandou chuva. Nesse intervalo, antes de chover, o rei mandou que algumas companhias de soldados fossem prender Elias. E aí, a primeira companhia chegou lá e encontrou Elias sentado num determinado local,
e falou a ele dizendo que levaria ele preso. E ele disse: se eu sou homem de Deus, se eu sou servo de Deus, que caia fogo dos céus e consuma as suas vidas. E assim aconteceu. Aquela companhia de soldados foi exterminada, porque caiu fogo do céu e exterminou aqueles homens. Segunda vez, uma outra companhia foi atrás de Elias e o encontrou, e novamente disse: nós vamos prender você e levar você até o rei. E aquela segunda companhia, aconteceu com ela, teve o mesmo destino que teve a primeira. Elias orou, caiu o fogo do céu e aqueles homens foram mortos, foram consumidos. A terceira companhia foi, e aí já sabendo o comandante do que acontecera com os demais, já chegou mais humilde e solicitou a Elias que o acompanhasse, que não os matasse. E Elias então atendeu à voz dele, porque Deus disse para ele fazê-lo. E Elias seguiu com eles. Muito bem, esse homem então orou por 3 vezes, por 2 vezes, caiu fogo do céu e exterminou aqueles homens. Esse homem orou e a natureza obedeceu e não deu chuva sobre a terra da nação de Israel. Esse homem então agora é colocado diante de uma multidão de profetas, de falsos profetas e desafiados. E então aquele homem manda os profetas de Baal executarem os seus sacrifícios e clamarem pelo seu Deus. E aqueles profetas de Baal fazem todo o seu ritual das primeiras horas da manhã do dia até por volta do meio-dia, 1h da tarde. E eles se dilaceram, se cortam, clamando ao seu Deus. E Elias até zomba, durante esse período zomba deles, por conta de que eles clamavam e o seu Deus não respondia. Bem, agora é chegado a vez de Elias. Então ele manda encharcar, preparar o altar primeiramente, e aí manda encharcar de água aquele ambiente, jogar água sobre o altar e em volta de todo o altar. E então esse homem ora ao Senhor e diz: Senhor, ouve, e me responda, para que esse povo saiba que só Tu és Deus e Senhor. Então Deus responde, vem fogo do céu, consome aquele altar, o holocausto que ali estava, e a palavra de Deus diz que o fogo lambeu em volta daquele altar, e a terra que estava encharcada ficou esturricada devido ao poder do fogo que ali caiu. Esse homem então chama o povo e diz: agora vocês creem em Deus? E o povo responde positivamente, ele diz: então matem os profetas de Baal. E o povo, obedecendo a voz, matou todos os profetas. Bem, a notícia então chega para Jezabel, né? E aí Jezabel manda um recado para Elias, esse que eu li no início para vocês, li aqui agora para vocês. E ela faz um juramento, né? Ela diz: olha, que me aconteça o que aconteceu com os outros aí, se eu não fizer a você o que você fez a esses profetas. E aí nós vemos um homem de Deus, com uma grande experiência com Deus, com uma grande intimidade de Deus, morrendo de medo de uma mulher. Eu faço questão de citar para vocês aqui, fiz questão de citar para vocês a experiência desse homem, porque quem era Elias? Qual era o nível de intimidade desse homem com Deus? Qual a sua experiência? E eu comecei perguntando para vocês, se algum de vocês já tinham orado. Eu nunca orei, nunca ousei orar pedindo a Deus que caísse, mandasse fogo do céu, né? Mas algum de nós já tivemos tal experiência com o Senhor, de ver uma resposta tão poderosa da parte de Deus? Esse homem teve. No entanto, esse homem agora fica, ou foge, amedrontado, com medo de uma palavra de uma mulher. Esse homem agora amedrontado se esconde, vai se esconder, fugindo de uma mulher. Mas para piorar, esse homem diz assim: Senhor, eu já não aguento mais, eu estou exausto. Ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, então tira a minha vida. Olha o tamanho
angústia que se apoderara desse homem. Ele estava cansado, exausto. A palavra deixa claro porque ele deita debaixo de um zimbro, era uma pequena planta, e adormece, dado a exaustão que estava esse homem. Ele desejou a morte, tal era a sua condição de depressão. Literalmente, nós podemos dizer, Elias entrou em depressão, com medo da morte de ser executado, como aquela mulher falou que seria. Então se apodera dele o quê? Um desânimo tão grande que esse homem deseja a morte. Então, como eu disse há pouco, isso não é característica de quem é fraco. Não, esse homem aqui era poderoso, ele orou e não choveu sobre a face da terra, ele orou e coisas gloriosas aconteceram. A palavra de Deus nos fala dos grandes feitos desses homens e tantos outros, como com certeza com vocês aqui nesta noite, quantas coisas você já orou e Deus já respondeu, mas há um determinado momento que essa angústia toma conta de nós e nos fazem parar, nos fazem desistir muitas vezes da nossa jornada e da nossa caminhada. Mas há uma promessa de Deus aqui para mim e para você. E sabe o que eu acho glorioso? No verso final, ele diz que ele comeu daquele pão. Veja bem, o alimento dado aqui não era algo simples, um pão comum, não. Ele ilustra a graça de Deus advinda para aquele homem, porque não há um alimento capaz de nos fazer andar 40 dias e 40 noites sem sentir fome. Não é verdade? Você se alimenta cedo, quando é meio-dia, você já está com fome. Você se alimenta meio-dia, quando dá 6 horas da tarde, você já está vazado de fome. Eu chego em casa depois do almoço e aí já estou morrendo de fome. É natural. Esse é o nosso organismo, é assim que nós funcionamos. A Bíblia está dizendo que esse homem foi alimentado e ele andou 40 dias e 40 noites. Sabe que reforço ou que vigor foi esse dado a Elias? É esse que Deus está prometendo para mim e para você nesta noite. Os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Os que confiam no Senhor andarão e não se fadigarão, andarão 40 dias e 40 noites e chegará no seu objetivo. É a promessa de Deus para mim e para você, é Ele que está dizendo. Isso não é uma coisa natural, não é um pão, não é um alimento natural, é graça de Deus para mim e para você, é essa graça renovadora que nos revigora, que nos dá ânimo, que nos dá força. Lá no verso 29 que nós lemos, ou que tem lá no capítulo 40, eu não li, eu não coloquei ele aqui, mas depois você pega o texto que nós lemos lá de Isaías 40, o verso 29 diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Essa é a sua condição nesta noite. Ele está dizendo para mim e para você: sou eu que fortaleço você, sou eu que revigoro você, sou eu que dou condições para você andar e ir até onde você precisa ir. O vigor, a força que vem, não é algo natural de nós mesmos. Elias desejou a morte, porque a sua condição humana lhe dava essa perspectiva: eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais ânimo, já cansei de lutar. Elias estava dizendo exatamente isso: olha, eu cansei de lutar. Ele fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu já fiz muito, eu estou pelejando, e aí quando eu penso assim, venci a batalha, aí vem uma danada de uma mulher e me faz uma ameaça dessa. Elias disse: eu não aguento mais esse negócio, eu vou fugir. Não, Senhor, me aposenta, me leva para o céu, porque eu já não dou mais conta. Muitas vezes essa é a minha e a sua condição.
Eu já me encontrei nessa condição, e eu tenho certeza que você também, mas a palavra de Deus para mim e para você é: os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ele é que dá vigor ao que está sem força e sem ânimo, é dele que vem, não é de homens. Eu já disse isso aqui, mas eu faço questão de repetir. Minha esposa me ama, meus filhos me amam, mas eles não podem me dar a força e o vigor que eu necessito. Somente o Senhor pode me dar. O máximo que eu vou receber dela é uma palavra. O máximo que eu vou receber dos meus filhos é uma palavra. Mas do Senhor vem o poder e a graça para que eu possa andar e caminhar o tempo que for necessário. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Muito bem, lá no Salmo 138 diz assim: clamei eu ao Senhor, e Ele me respondeu, deste-me força e coragem. É do Senhor que vem a coragem para as nossas vidas. Muito bem, como deve ser o esperar? Pastor João muitas vezes sempre fala aqui, que uma noite sem dormir, tem várias maneiras dela passar. Ou as dificuldades, melhor dizendo, ele sempre fala da dificuldade. Tem várias maneiras de você passar pela dificuldade. Dependendo da forma como você escolher, ela vai durar muito tempo. Mas se você escolher um outro caminho, que é o caminho da confiança, ela vai passar rápido. Você vai alcançar êxito. Então a nossa espera, ou o esperar no Senhor, deve ser uma espera de confiança. Deixa eu mostrar para você uma coisa que eu achei muito interessante, ou que eu acho muito interessante na palavra de Deus. Muitas vezes você lê algumas versões da palavra de Deus e você vai encontrar lá os que esperam, desse mesmo texto que nós lemos. Os que esperam. Em outros você vai encontrar os que confiam. Então os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Sabe por que isso acontece? A palavra no original do hebraico, ela tem o sentido esperar com confiança. O texto original fala de que a espera deve ser uma espera com confiança. Confiança em quem? Os que esperam no Senhor devem confiar que Ele fará aquilo que Ele disse que faria. Então a espera deve ser uma espera com confiança. É isso que Deus espera de mim e de você. Quando Elias vai chegar nesse ponto aqui do texto, lá no verso 12, e depois eu faço questão, quero que você leia na sua casa, no verso 12 em diante, ele começa a fazer uma apresentação de Deus. E aí ele começa a dizer quem é Deus. Lá no verso 12, e eu quero pegar esse especificamente, ele diz assim, para que, obviamente que ele tinha um propósito. Eu acho sempre maravilhoso a palavra de Deus, e é por isso que nós devemos estudar, porque ele começa justamente, para chegar onde ele diz que nós devemos esperar com confiança no Senhor, ele apresenta Deus para mim e para você, e ele começa a relatar os feitos de Deus. Pegue lá do verso 12 até o verso 28, mais ou menos, você vai ver justamente Elias fazendo uma apresentação sobre Deus. E o verso 12, especificamente, que eu peguei para falar com vocês nessa noite, ele diz assim: quem é que na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Elias fala de Deus, do seu poderio, da sua grandeza, apresentando algumas coisas que são perceptíveis a nós. Ele começa dizendo, olha só, quem encheu, ou quem na concha da mão mediu as águas? Aí eu falei, eu tenho que pesquisar esse negócio, e até que eu encontrei algumas, obviamente, que são estimativas, todos esses números que eu vou dar aqui fazem parte daquilo que a ciência diz ou mostra para nós. Estima-se que o volume de água existente sobre a face da Terra é da ordem de 1.590 bilhões de quilômetros cúbicos.
1.590 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Alguém tem pelo menos uma ideia do que é isso? É coisa demais da conta. Elias está dizendo que Deus pegou tudo isso aqui na concha da sua mão. Esse é o seu Deus. Ele vai dizer mais ainda, ele diz, olha, segundo, mediu o universo, os céus aqui é o universo, ele vai dizer, ele mediu o universo a palmos. Então Deus estava lá e disse, espera aí, deixa eu ver, quantos palmos tem esse universo que eu criei? E aí ele vai e mede a palmos. Você tem uma noção do que é o universo? Também fui pesquisar. E os cientistas falam, obviamente, mais uma vez, falam daquilo que é o universo observável. E eles fazem questão de usar esse termo porque não se tem uma exatidão. Partindo de um ponto de vista de um observatório na Terra, aquilo que é o ponto mais distante observável, tem-se uma distância de 93 bilhões de anos-luz. Então, o universo, segundo os cientistas, tem mais ou menos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Aí, alguns dizem que se fosse possível nós viajarmos à velocidade da luz, nós levaríamos também 93 bilhões de anos para poder chegar ao ponto mais distante desse universo. A Bíblia está dizendo que o meu Deus, que o seu Deus, que te prometeu que renovaria as suas forças, mediu esse universo a palmos. Elias está dizendo isso para te encher de coragem, para te encher de ânimo, para mostrar para você quem é o seu Deus. Mas ele não parou por aí. E eu peguei mais um outro, obviamente que os que eu vou citar aqui, aliás, primeiro tem o pó da terra, né? Recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha. Os cientistas dizem que a parte seca da terra, que é aquilo que está emerso das águas, tem mais ou menos 149.670.000 quilômetros quadrados. Então, a parte seca da terra, e eu peguei a parte seca porque ele fala de pó da terra. Então, o pó da terra, aqui dito, ele está dizendo que ele tem 149.670.000 quilômetros quadrados. A Bíblia está dizendo que ele colocou isso numa terça parte de uma vasilha. Então, ele pegou uma vasilha, 1 litro, um copo como esse aqui, e dividiu em 3 partes. Ela coube na terça parte. O seu Deus pôs toda a terra na terça parte de uma vasilha. O seu Deus, o meu Deus, é que fez isso. Aí ele ainda disse mais: pesou os montes e as colinas em uma balança de precisão. Alguém já viu uma balança de precisão? É um negócio milimétrico. Ele mede ou ele pesa milimetricamente. E ele disse que ele pesou. Aí eu fui atrás. Não peguei todos, porque são muitos, mas os maiores montes, as maiores cordilheiras que nós temos conhecimento: Everest, 8.844 metros de altitude. Aconcagua, 6.962 metros de altitude. Denali, na América do Norte, 6.194 metros. Kilimanjaro, 5.895 metros. Cordilheira dos Andes, eu nem pesquisei. E outros tantos mais que existem. A Bíblia está dizendo que ele pesou tudo isso em uma balança de precisão. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Elias está mostrando para mim e para você que há razão sobejas para você esperar confiantemente nesse Deus que fez todas essas coisas de forma extraordinária. Ele está dando para mim e para você elementos mais do que suficientes para você olhar para Ele e confiar a sua vida nele. Quando eu compartilhava com meu bem essa palavra, eu me lembrei daquilo que Deus fez em nossas vidas.
Todos nós já tivemos experiências extraordinárias, e a permissão de Deus para isso acontecer na minha e na sua vida, não foi para outra coisa, a não ser para edificar a sua vida. E tem um momento na nossa história, com poucos anos de casado, um dia, acho que nós estávamos, meu filho já devia ter 1 ano, então nós devíamos estar com 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos de casado. Era aliás, ela já tinha ido no dentista, e era véspera de feriado de carnaval, eu acho que eu já contei isso aqui para a igreja, feriado prolongado, e aí ela começou a sentir, o dente ciso começou a nascer, e ela começou a sentir dor, e nós fomos no dentista, o dentista disse, olha, não tem espaço para o dente ciso dela nascer, temos que fazer uma cirurgia, é a única forma, tem que fazer uma cirurgia e extrair esse dente, ela vai sofrer muitas dores, não tem jeito, tem que fazer a cirurgia. Nós estávamos numa situação bem difícil, né? Bem complicada, não tínhamos o recurso para pagar aquela cirurgia. Fomos para casa, feriado se iniciou, e aí, numa bela tarde daquele feriado, meu bem começa a sentir dor extrema. E começou aquela dor a incomodar, ela foi para a cama, deitou, e o final do dia foi chegando, e ela bem, não passa, e já dando agonia, a dor não passa, e aí eu me enchi de fé, falei, deita, eu vou só tomar um banho, mas esse tomar um banho é porque eu queria falar com Deus, e eu fui tomar banho, e durante o meu banho eu falei com o Senhor, falei, Senhor, apresentei a Ele a nossa situação, falei com Ele a respeito, e falei, Senhor, eu vou orar por minha esposa, porque eu creio em Ti, e eu sei que o Senhor pode fazer. Saí do banho, ela estava deitada, gemendo, de dor, e eu orei por ela. Ela adormeceu imediatamente, e eu vi que ela pegou no sono. E eu não me incomodei mais, deitei calmamente do lado dela, amanheceu o dia. Meu bem, você foi no dentista, extraiu o dente? O dente ciso, não sei o que Deus fez, aliás, o dente está lá, eu não sei se ele aumentou o maxilar dela, se ele colocou um aparelho e afastou os dentes dela, para caber os dentes ciso, nasceram os dentes ciso, e ela não sentiu a extrema dor que o dentista disse que ela sentiria, até aquele momento. Por quê? Por que Deus nos dá essas experiências? Para que eu tenha a certeza e a convicção de que se a agonia que eu estou passando hoje, ela não perdurará, porque eu confio nele, Ele fará outra vez. Ele fará outra vez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez e Ele continuará fazendo, é Ele que dá força e vigor ao que está cansado, Ele já mostrou para mim, para você a sua bondade, a sua misericórdia, Ele já mostrou para mim e para você o seu poder e a sua graça, não há nada limitado ou nada que limite o seu Deus, Ele é o único e verdadeiro Senhor de nossas vidas. É Ele que fez, é Ele que faz, e é Ele que continuará fazendo em você. Mas tem mais, essa palavra ainda prossegue. Ele diz lá, subirão com asas como águia. Eu achei isso aqui fantástico. Uma das coisas que eu tenho pedido graça a Deus, justamente aquilo que Deus nos dá no momento da preparação de uma palavra. E eu comecei, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso aqui? E aí a gente pesquisa e ouve um e ouve outro, não, mas não é isso, não é isso. Não é isso que o Espírito Santo, sabe, quando o Espírito Santo não diz, não é aquela palavra que alguém já ministrou, talvez até seja verdade o que ele está dizendo ali, mas não serve dentro do contexto que eu estou aplicando. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. E eu encontrei, eu estava pensando, o que Deus está querendo dizer? Que subirão com asas como águia. A primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, foi justamente, por que asas como águia? Por que não asas como um pombo, como um pardal, como um abutre, como um condor? Por que asas como águia? Porque a águia,
das aves é a única que consegue subir e enfrentar a tempestade. As suas asas são tão poderosas que a tempestade não a impede de continuar voando e subindo. As intempéries vêm e dão contra ela, mas ela tem poder e capacidade para se manter voando em meio à tempestade. Sabe qual é? O que Deus está dizendo para mim e para você? E aí, aquilo que nós como cristãos sempre falamos: Deus não nos livra das adversidades, mas no meio da adversidade, Ele nos capacita para tal. Deus está dizendo: olha, você tem a habilidade, o poder, a capacidade para, em meio a essa dificuldade que você está, planar ou voar sobre ela. Ela não tem poder e capacidade de te parar. Ela não tem poder e capacidade de fazer você reverter o seu voo. A águia, ela em meio à tempestade, ela bate as suas asas de forma vigorosa e resoluta, que ela enfrenta a dificuldade da tempestade e passa por ela. Isso é para mim e para você uma lição extraordinária. Não há dificuldade capaz de parar o crente, meu irmão. Não há dificuldade capaz de parar você. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Todas as adversidades que vêm contra mim e contra você, você tem asas como águia para voar contra ela e vencer a dificuldade. Isso não é palavra motivacional, isso é Bíblia, isso é poder de Deus. Deus está dizendo para mim: eu te capacitei para enfrentar a dificuldade, eu te capacitei para vencer as dificuldades. Você não é qualquer pessoa. Eu dei a você asas como águia para você voar e enfrentar a tempestade. Mas sabe o que o Espírito Santo falou mais ao meu coração? E aí isso eu lendo a respeito das águias. Há um pássaro que é muito atrevido, o corvo. É o único que pousa sobre as costas da águia e fica bicando ela ali, incomoda ela, ataca a águia. É o único que consegue fazer isso. Só que algo muito interessante acontece. A águia não tenta tirar ele das suas costas. Ela simplesmente começa a subir. Começa a subir. Começa a subir. E à medida que ela sobe, ela vai chegando numa altura que o corvo não tem a capacidade respiratória para resistir à altura que ela vai, que ela pode voar. O que acontece? O corvo cai das suas costas. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que Ele deu a mim e a você a capacidade para voarmos acima das capacidades, das habilidades do nosso adversário. O nosso adversário não tem condições de ir até onde você vai. Ele vai sim até um determinado ponto, mas chega um momento que lhe falta ar, que lhe falta o fôlego, e você continua subindo, porque ele não tem condições de acompanhar você. Lá nas alturas, aonde você pode ir, aonde você pode chegar, o seu adversário não pode ir, meu irmão. Deus está dizendo para mim e para você, que lá nas alturas, aonde Ele vai te levar, não há incômodo. O nosso adversário não pode chegar lá, ele vai perder a respiração. Mas ainda há um terceiro ponto que eu achei ainda mais fantástico. Sabe por que Deus está dizendo que nós podemos voar com asas como águia? Porque depois de subir, passar pelas intempéries, enfrentar elas, subir e continuar subindo, nós chegamos a uma determinada, ou a águia chega a uma determinada altura, aonde as correntes de ar lhe são favoráveis. E aí sabe o que acontece? Ela já não faz mais esforço para voar, ela apenas plana. Ela chega ali naquele patamar, e aí ela começa agora a desfrutar das correntes de ar que tem ali naquela altura, que são cerca de mais ou menos 10.000 pés, ou 3.000 metros de altura. Nesse ponto,
as correntes de ar lhe são favoráveis, e ela apenas plana. Deus está dizendo para mim que, apesar de muitas vezes nós passarmos pela intempérie, pelas adversidades, subirmos e o nosso adversário não nos acompanhar, chega um momento em que eu e você encontramos o Espírito Santo de Deus e nós voamos nas asas do Espírito. Já não é mais necessário você fazer esforço para continuar voando. Nós encontramos graça e favor de Deus lá nas alturas, lá próximo dele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Quando você chegar nessa altura, nesse patamar, o Espírito Santo de Deus, o seu ajudador, fará você agora planar nele, e você desfrutará da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, porque ele te levou a estas alturas. Se coloque de pé. Possivelmente, como eu disse no início, haja alguém aqui nesta noite que está pensando em desistir, pensando em parar, exausto, sem força. Você tem experiência com Deus. Jó um dia disse: antes eu cria em Deus pelo ouvir falar. Talvez você já ouviu falar de Deus. Talvez você já ouviu dos feitos de Deus, mas também talvez, e com certeza, e se não, eu espero que Deus te leve a ter uma experiência com Ele. Jó disse: agora os meus olhos te veem. Quando ele disse agora os meus olhos te veem, ele estava falando da experiência que ele teve com o Senhor. Essa palavra nesta noite, ela tem como propósito levar você a focar os seus olhos naquele que é o seu socorro, que é o seu Senhor. Eu gostaria muito de poder te ajudar. Eu gostaria muito de poder te dar um braço e levantar você. Mas há algo que somente Deus pode fazer por mim e por você. Só Ele renova as minhas e as suas forças. Só Ele te leva às mais gloriosas alturas e te faz voar como águia. Só Ele. Só Ele pode levar você. Então, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus fale na sua mente, no seu coração, que você volte os seus olhos para Ele e saiba que Ele é quem renova as suas forças e te dá grande vigor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua igreja. Eu não conheço os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Não conheço suas fraquezas, não conheço suas necessidades, não conheço as suas aflições, mas o Senhor conhece um a um. A Tua palavra nos diz, Senhor, que as estrelas dos céus, o Senhor as chama pelos seus nomes, uma a uma. Então o Senhor sabe o nome de cada um dos Teus filhos que aqui está. O Senhor conhece a vida de cada um deles. Senhor, eu oro por eles nesta hora, para que o Teu Espírito Santo, Pai, renove as suas forças, renove o seu vigor, que o Senhor dê a eles o pão espiritual, para que eles possam continuar nesta jornada, que estamos, Senhor, seguindo rumo aos céus. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo seja sobre eles, ó Pai, e eles possam voar acima da tempestade, Senhor, e experimentar graça e favor do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe, para a glória do seu nome.